Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Hoje nós falaremos sobre a pilha de protocolos, mais conhecido como protocolo TCP/IP. Bom, o protocolo TCP/IP é o principal protocolo de comunicação dentro da internet. Ele foi desenvolvido por universidades norte-americanas com o objetivo de ser utilizado em uma rede que interligasse várias universidades e órgãos do governo de maneira centralizada, dando origem ao que nós conhecemos hoje como internet. Então, ele é vulgarmente chamado de protocolo TCP/IP, ou, tecnicamente falando, como pilha de protocolo TCP/IP. Por que TCP/IP? Porque são os dois protocolos que são a base de funcionamento da pilha, o TCP e o IP. Muitas vezes as pessoas confundem, achando que é um protocolo só, TCP/IP. Mas o TCP/IP é uma pilha de protocolos, ou seja, existem vários protocolos trabalhando em conjunto para o funcionamento dele. Então, o TCP/IP é o principal protocolo de envio e recebimento de dados dentro da internet. Então, como já dissemos, o TCP/IP, esse termo TCP/IP, vem dos seus principais protocolos, o IP, que atua na camada de internet, e o TCP, que atua na camada de transportes. Existem outros protocolos que complementam a funcionalidade dessa pilha de protocolos, como, por exemplo, o ICMP, o ARP, o RARP, o UDP, e assim vai. Como já dissemos no módulo passado, o protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores ou dispositivos consigam se comunicar. Então, por mais que duas máquinas estejam conectadas à mesma rede, se não falarem a mesma língua, não haverá comunicação entre elas. Então, o TCP/IP é uma espécie de idioma que permite as aplicações conversarem entre si. Você poderia dizer que o TCP/IP é uma língua universal, que permite que qualquer computador, qualquer dispositivo, independente da sua tecnologia ou sistema operacional, converse com qualquer outro que esteja nessa mesma rede. Então, o TCP/IP é um conjunto de protocolos, como já falamos. Esse grupo é dividido em 4 camadas: rede, internet, transporte e aplicação. Cada uma delas é responsável pela execução de tarefas distintas. Aí na tela você está vendo que nós temos uma comparação entre o modelo TCP/IP e o modelo OSI. Se você observar, o modelo OSI possui 7 camadas, como nós já estudamos, e o TCP/IP apenas 4. Então, a camada de acesso à rede, ou simplesmente a camada de rede, ela engloba as camadas física e enlace do modelo OSI. A camada de internet já engloba a camada de rede. A camada de transporte engloba a camada de transporte do modelo OSI. E a camada de aplicação do TCP/IP engloba as camadas de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI. As principais características do protocolo TCP/IP: entregar ordenadamente os datagramas provenientes do protocolo IP, ou seja, aquilo que nós falamos no módulo passado. Se um pacote de dados ou um datagrama chegar fora da ordem, é função dele corrigir essa ordem e remontar esse pacote de dados na ordem correta. Verificar a onda de dados para evitar uma saturação da rede, formatar os dados em segmentos de comprimento variável para entregá-los ao protocolo IP e permitir um multiplex de dados, quer dizer, fazer circular simultaneamente informações que provêm de várias fontes. Permitir o início e o fim de uma comunicação de maneira educada, comunicação entre os dispositivos, não entre os usuários. Então, a primeira camada é a camada de interface com a rede. Ela pode ser comparada aos níveis 1 e 2 do modelo OSI, ou seja, com as funções de identificação e de acesso ao meio que são definidas nessa camada. Uma das maiores vantagens desse protocolo está na variedade de tecnologias que podemos utilizar nesse nível, como, por exemplo, FDDI, fibra ótica, e Ethernet. Ou seja, você não precisa se preocupar com o meio de transmissão. Você pode usar qualquer meio, fibra ótica, Ethernet, Wi-Fi. O protocolo vai converter aquilo que você precisa transmitir
em algo que possa ser transmitido por essa tecnologia. Então, para que todas essas tecnologias possam ser vistas pela internet, existe a necessidade de uma conversão de endereçamento do formato utilizado pela subrede e o formato IP. Na camada de interface com a rede, essa camada ela interage com o software, com o hardware. Então, que software? O software é o driver do adaptador de rede, ou seja, aquele programinha que você tem que faz com que a sua placa de rede seja reconhecida pelo seu sistema operacional. E o hardware é o próprio adaptador. Então, nessa camada, a principal função dela é transformar aquilo que vem das camadas superiores em algo que possa ser entendido por esse hardware, não importando o tipo de hardware que você tem. Não importando se é uma placa de rede, uma placa de rede Wi-Fi ou uma placa de rede de fibra ótica. Então, nós temos ainda a decomposição das camadas de enlace da camada de enlace do modelo OSI, onde nós temos duas subcamadas, a subcamada MAC e a subcamada LLC. Então, a subcamada MAC, não confunda a subcamada MAC com endereço MAC. O endereço MAC é o endereço físico do adaptador de rede. E a subcamada MAC é uma camada de software bem acima do seu adaptador, que faz a interface entre a subcamada LLC, que nós já vamos falar, e o hardware. Converte as solicitações LLC de forma que o adaptador da rede possa entender. Além disso, ela é responsável por enviar dados de saída no momento certo e receber os dados de entrada no momento em que chegarem, entendê-los e repassá-los para a camada LLC se for o caso. Então, a subcamada LLC é o controle de link lógico. Qual a sua função? Manter o vínculo quando os dois computadores ou dispositivos estão enviando dados pela rede, para que a rede não caia constantemente, através da identificação e encapsulamento dos protocolos da camada de rede. Essa camada corresponde à camada de rede do modelo OSI. Cada camada é responsável por obter os pacotes através de uma rede usando o endereçamento de software. Então, vários protocolos operam na camada de internet do TCP/IP. Por exemplo, o IP, ICMP, o ARP e o RARP. Então, qual é a função do protocolo IP? É fornecer o roteamento de entrega de datagramas mais eficientes e sem conexão. Ou seja, ele envia e não se preocupa com o conteúdo dos diagramas. Procura apenas uma forma de enviar os datagramas ao seu destino. O ICMP fornece recursos de controle e de mensagem. E o ARP determina o endereço da camada de enlace para endereços IPs conhecidos. O RARP determina endereços de rede quando os endereços da camada de enlace são conhecidos. O protocolo IP ele é responsável por definir o caminho que um pacote de dados deverá percorrer no host de origem ao destino, passando por várias camadas. Quando você tem uma rede simples, em que você tem 10, 15, apenas 20 máquinas ou apenas uma única rede, você não precisa, na verdade o protocolo IP não precisa se preocupar em definir o caminho para que esse pacote de dados percorra, já que a rede é única. Mas quando você tem uma rede grande como a internet, o protocolo IP trabalha bastante, sempre procurando o melhor caminho para que esse pacote de dados saia da origem para o seu destino. Então, o protocolo IP não é orientado à conexão, ou seja, não há nenhuma verificação de erro e transferência de dados. Ele não se encarrega de saber se aqueles dados chegaram ou se houve algum problema com eles no meio do caminho. Ele apenas encontra uma rota para os pacotes e envia esses pacotes, não sendo utilizados nenhum mecanismo de controle de redes ou de fluxo de dados. A fragmentação e o roteamento de pacotes. Essa fragmentação e esse roteamento permite a otimização da rede, evitando que um par de dispositivos, por exemplo, manipulem
a rede de maneira que só eles consigam transmitir. Tanto é que nós costumamos dizer que a internet, por exemplo, ela funciona em rajadas. Um dispositivo manda, e daqui a pouco ele recebe, fazendo com que nesse meio tempo entre o envio e o recebimento de pacotes, algum outro dispositivo possa também transmitir na mesma rede. O número IP. Para que serve esse número IP? O número IP é o endereço que todo e qualquer dispositivo que esteja em uma rede, ele deve ter. Para quê? Para que ele seja reconhecido dentro dessa rede. Então, esse número IP, ele é dividido em duas partes. Primeiro, o número da rede e segundo, o número da máquina. O número da rede identifica em que rede o hospedeiro está conectado e cada rede deve ter um endereço único. Por quê? Porque eu posso ter várias redes interconectadas. E como eu só posso ter apenas uma única máquina com o mesmo endereço dentro de uma única rede, tá? Quando eu tenho várias redes, é possível que eu tenha outra máquina com o mesmo número em outra rede. Então, por isso que esse número IP ele tem duas partes. Uma parte, que é a primeira que identifica a rede, e a segunda, que é a parte que identifica a máquina que está dentro daquela rede. Dessa forma, eu consigo saber quem é o emissor e quem será o receptor, embora eu tenha máquinas com o mesmo endereço de máquina, o mesmo endereço IP nesse caso. Classes de endereçamento. Os endereços IPs foram divididos em classes para poder facilitar o estudo e a otimização do uso desses endereços. Todo endereço IP, nesse caso estamos nos referindo ao endereço IP V4, versão 4, ele tem 32 bits, ou seja, ele é dividido em 4 octetos. Os endereços da classe A, o primeiro octeto, que vai de 0 a 127, identifica a rede. Os 3 últimos octetos identificam o host ou a máquina. Ou seja, como primeiro octeto, eu tenho 8 bits, até 8 bits para poder identificar a rede. Os 3 últimos octetos me dão 24 bits para poder endereçar as máquinas, certo? Na classe B, os endereços dessa classe estão na faixa de 128.0 a 191.255, ou seja, os 2 primeiros octetos são reservados para a identificação da rede. Os 2 últimos octetos estão reservados ao host. A classe C utiliza apenas o último octeto para a identificação das máquinas. Dessa forma, eu tenho os 3 primeiros octetos, ou seja, até 24 bits, para a identificação da rede, o que me dá um número de redes grande e um número de máquinas pequeno em cada rede. Já as classes D e E são endereços especiais. O D é utilizado para multicast, ou seja, a forma de comunicação entre um remetente e vários destinatários. Já os de classe E são endereços experimentais. Temos ainda 2 tipos de endereços: o endereço de broadcast e o endereço de rede. O que é o endereço de broadcast? É o endereço utilizado para enviar mensagens para todos da mesma rede, ou seja, difundir uma mensagem para todos. Por exemplo, eu tenho uma transmissão de rádio, eu tenho uma estação de rádio e eu tenho vários usuários de rádio, ou seja, eu tenho de um para todos. Todos os que estiverem sintonizados na frequência desse rádio irão escutar essa transmissão. E o endereço de rede? É o endereço utilizado para especificar a rede, já que você pode ter num único ambiente várias redes interconectadas. Esse endereço identifica apenas a rede e não um host específico. Então eu tenho aqui um exemplo de transmissão em broadcast. Todas essas máquinas começam com o endereço 172. Alguma coisa.
E qual seria o endereço de broadcast dessa rede? Seria 255.255.255, que é o endereço que vai transmitir para todas as máquinas que estão dentro dessa rede. E temos ainda a máscara de rede. Para que serve a máscara de rede? Ela serve para delimitar o endereço de rede e o endereço de host de um endereço IP. Ela também é um valor de 32 bits, assim como o endereço IP, e pode ser expresso na forma decimal. A máscara de rede padrão define todos os bits do primeiro byte igual a 1, que equivale ao valor 255 para o endereço de rede. Então, temos aqui as máscaras padrão das principais classes de rede que nós temos. A classe A tem a máscara padrão 255, os outros 3 bits definidos como 0. A classe B, os dois primeiros octetos definidos como 255 e os dois últimos como 0 e 0. E a máscara de rede tem valor 255 para os 3 primeiros octetos e o último octeto com 0. Já que sabemos que nós estamos falando apenas de rede, temos que definir os valores das classes de acordo com o padrão das classes que nós estamos trabalhando no instante. Então, a camada de transporte do TCP/IP, ela é responsável pela comunicação host to host, ou seja, máquina a máquina, e realiza o controle de fluxo proporcionado por janelas móveis, impedindo que o protocolo se afogue no meio de tantos pacotes. Além disso, também organiza os pacotes que chegam, trazendo uma confiabilidade proporcionada por um número de sequências e confirmações. Então, temos aqui um exemplo de como esses protocolos agem na camada de transporte. O TCP, ele é orientado à conexão. Toda vez que um datagrama chega no destino, o destino envia uma confirmação dizendo que o pacote chegou. Então, a origem envia um novo pacote. E o UDP, ele não é orientado à conexão. O emissor simplesmente envia e o receptor vai recebendo ou não. Não há confirmação de entrega de pacotes. O TCP, ele é confiável, é orientado à conexão. Ele envia novamente tudo que não é recebido e fornece um circuito virtual entre os aplicativos do usuário final. Já o UDP, como dissemos, ele é sem conexão e não é confiável, embora seja responsável pela transmissão de mensagens. Então ele simplesmente envia e não se encarrega de saber se aquilo chegou no destino. Temos aqui apenas um formato do segmento TCP/IP, que mostra o tamanho do segmento e os componentes desse segmento. Então, os protocolos que usam o UDP, TFTP, SNMP, o NFS e o DNS, que nós usamos bastante na configuração de dispositivos para acesso à internet. O TCP versus o UDP, apenas uma comparação. O TCP é orientado à conexão, o UDP não. No TCP, a entrega é garantida, o UDP não garante a entrega. No TCP, é adequado para a transmissão de grandes quantidades de dados. O UDP é adequado para a transmissão de pequenas quantidades de dados. O TCP é confiável. No UDP, a confiabilidade deve ser implementada pelo programador ou pela aplicação. Um exemplo bem simples da utilização do UDP são os serviços de streaming que nós temos hoje no Brasil e no mundo. Netflix e vários outros serviços de streaming de música. Então, a camada de aplicação, como sabemos, assim como no modelo OSI, é a camada mais alta. Então, ela suporta protocolos de endereçamento e gerenciamento de redes, além de ter protocolos para transferência de arquivos, correio eletrônico e um logon remoto. Dessa maneira, é utilizada pelos programas para enviar e receber informações de outros programas através da rede. Você pode encontrar nessa camada protocolos como o SMTP para e-mail, o FTP para transferência de arquivos e o famoso HTTP, que nós utilizamos para navegação na internet. O DNS é um sistema usado na internet para converter os nomes de domínios, por exemplo, www.ifpi.edu.br,
para endereços de rede, né, que são utilizados na transferência de dados dentro da internet. O SNMP, que é o protocolo simples de gerenciamento de redes, fornece um meio de monitorar e controlar dispositivos de redes e gerenciar configurações. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.